Olá, ouvintes do podcast Direito em Harmonia. Aqui é Tatiana Casarino, advogada e especialista em direito constitucional. Feliz Natal para você que está me ouvindo hoje, dia 24 de dezembro de 2020. E como é Natal, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, é importante trazer um assunto muito curioso para o nosso podcast, a relação entre Jesus Cristo e o direito. Muito além da religião, Jesus Cristo também influenciou o mundo filosófico, o mundo jurídico e muitas questões da sociedade. Então, independentemente da sua fé, da sua crença, se você é cristão ou não, hoje nós vamos analisar Jesus Cristo na perspectiva do direito e os impactos do cristianismo no direito constitucional e nos direitos personalíssimos. Primeiramente, a gente precisa compreender que cada vez mais o direito eleva a dignidade humana como um princípio fundamental e norteador. Segundo Carmen Lúcia Antunes Rocha, a dignidade da pessoa humana é o coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana. Hoje em dia nós estamos vivendo a era da constitucionalização do direito civil. Direito público e privado se cruzam cada vez mais. E acima dos contratos, nós analisamos os direitos constitucionais. Por mais que o contrato faça lei entre as partes, hoje em dia os tribunais vêm colocando cada vez mais a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais acima de muitas regras do direito civil. A Constituição está acima de tudo, a Constituição está no topo da pirâmide jurídica. Tudo deve passar pelo crivo da Constituição, sob o risco de cair pela inconstitucionalidade. Além do mais, a palavra da moda, a expressão da moda é a dignidade humana, tão usada e tão invocada nos tribunais atualmente. Muitas vezes usamos a expressão dignidade humana em vão. Há críticas sobre o mau uso dos direitos morais. Há muitas críticas em relação ao abuso da palavra dignidade humana nos tribunais, ao mau uso da expressão dignidade humana e à mercantilização do dano moral. Mas isso não vem ao caso, não será o tema do podcast de hoje. Porque a dignidade humana continua sendo muito importante, um valor muito importante a ser defendido, é o pilar do direito constitucional e, por conseguinte, acaba sendo o pilar de todo o direito. A dignidade humana é como se fosse o sol. E todos os outros campos jurídicos são astros, metaforicamente, que giram em torno da dignidade humana. Hoje nós vivemos uma centralização da dignidade humana. Tudo está centrado na dignidade humana. Parece exagero até o número de vezes que essa expressão é citada, mas é que nós estamos vivendo um fenômeno de constitucionalização do direito civil. O direito deixou de ter um cunho patrimonialista, individualista e passou a ter um cunho mais humanista, mais centrado na pessoa humana. E o que é dignidade humana? Nós podemos definir dignidade humana da seguinte maneira: ela é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Nesse sentido, a existência da dignidade invoca um complexo de direitos e deveres fundamentais, os quais protegerão a pessoa contra a ocorrência de todo e qualquer ato degradante e desumano. A dignidade humana tem como principais fontes de inspiração o cristianismo, o justnaturalismo e o iluminismo. O cristianismo influenciou a dignidade humana e também influenciou os direitos da personalidade. O que são direitos da personalidade? Os direitos da personalidade são definidos da seguinte maneira:
situações jurídicas existenciais que tutelam os atributos humanos essenciais no livre relacionamento civil. O objeto dos direitos personalíssimos abrange os atributos existenciais do ser humano, como integridade física, integridade intelectual e integridade moral. É impossível analisar os direitos personalíssimos sem abordar outras áreas além do direito, como a psicologia, a medicina, a literatura, a arte, a religião, a filosofia, a sociologia, a bioética, porque é um assunto muito profundo. Muitos sábios já buscaram definições acerca da essência do ser humano e da dignidade humana e não obtiveram respostas. Grandes pensadores procuraram definir o que é a dignidade da pessoa humana e não conseguiram conceitos concretos e exatos. Portanto, um simples podcast ou um simples trabalho acadêmico não seria capaz de elucidar questionamentos que são eternos mistérios para a humanidade. Nós precisamos saber que a dignidade humana, por mais que nós tenhamos possíveis definições jurídicas para ela e por mais que ela conste como um princípio fundamental, como um princípio constitucional, a expressão dignidade humana está na nossa Constituição. A pergunta, o que é dignidade humana, por mais que eu tenha dado definição, continua sem resposta. É um eterno mistério. Porque perguntar o que é a dignidade humana é mesmo que perguntar o que é o ser humano, de onde viemos, para onde vamos. E quem questionou muito sobre a essência do ser humano, ao longo da história, foi a religião. Só que nenhuma religião influenciou tanto o direito brasileiro quanto o cristianismo. A essência do ser humano, a forma como ele deve se comportar, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, tudo isso já foi tema trabalhado pelas religiões. Assim como o direito trabalha o que é permitido, o que não é permitido, o que é crime, o que é legal, as religiões também trabalham com questões de certo versus errado. Mas nenhuma delas exerceu tanta influência no direito brasileiro quanto o cristianismo. O cristianismo, o direito romano e a filosofia kantiana são os três principais pilares no que tange à influência da dignidade humana e dos direitos personalíssimos no Brasil, porque o cristianismo é uma das religiões que mais influencia o Brasil e, por conseguinte, o direito brasileiro como um todo. O cristianismo abrange a religião católica, a religião protestante, todos aqueles que pregam sobre Cristo no Brasil. Além do mais, os ensinamentos de Cristo influenciaram até mesmo as três dimensões de direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. Muitas vezes, temos a impressão que os famosos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade estão relacionados apenas às transformações sociais advindas do período posterior à Revolução Francesa, onde há a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. Entretanto, liberdade, igualdade e fraternidade são princípios cujas raízes existem muito antes da Revolução Francesa e sempre estiveram implícitas essas raízes nos ensinamentos divulgados pelo fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Temos, por exemplo, a liberdade defendida na Bíblia, junto com o respeito à integridade física, psíquica e moral dos outros seres humanos. O fundador do cristianismo ensinou a valorização da vida, quando impediu que o seu discípulo Pedro atacasse o seu algoz, por exemplo. Há também, de modo intrínseco no cristianismo, o valor da dignidade humana dentro do ensinamento filosófico sobre a necessidade de darmos a outra face diante de uma agressão. A liberdade, importantíssimo bem jurídico tutelado pelos direitos personalíssimos, foi um dos assuntos abordados por Jesus Cristo enquanto pacificador, porque ele era contra a violência, contra
toda forma de escravidão, e ele afirmava acerca da libertação dos cativos e da libertação através do conhecimento do que é verdadeiro. A verdade vos libertará. Muito embora Jesus estivesse falando de uma liberdade espiritual, de uma liberdade muito mais profunda, é evidente que ele também defendeu a liberdade enquanto direito. O apóstolo Paulo, principal agente da expansão do cristianismo no Império Romano, afirmou que não havia homem ou mulher, livre ou escravo, eis que todos são iguais perante Cristo. Tal afirmação causou grande expansão no conceito de igualdade. Então vemos no cristianismo raízes dos direitos de liberdade e igualdade. Um dos conceitos mais importantes divulgados por Jesus Cristo foi o de fraternidade. Disso ninguém duvida. E fraternidade também é um direito fundamental. É o terceiro direito fundamental. Consta na terceira dimensão. A fraternidade, ela está muito vinculada ao cristianismo, tendo em vista a célebre afirmação de Cristo sobre a importância de amar o próximo como a si mesmo. O amor fomentou o princípio da solidariedade, além de causar grande impacto através do surgimento da prática da caridade. Sabe-se que essa prática, a caridade, valorizada pela doutrina cristã, não era difundida com expressividade na antiguidade clássica. Portanto, podemos afirmar que Jesus Cristo, de certa forma, influenciou na consolidação das três dimensões de direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. A principal mensagem desse podcast já foi passada, de que Jesus Cristo influenciou, de certa forma, na consolidação das três dimensões de direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade, muito antes da Revolução Francesa. É preciso salientar que também existe uma relação entre o justnaturalismo e a providência divina, conceito tão difundido pelo cristianismo. Para o justnaturalismo, os direitos naturais do ser humano estão acima do Estado, e existem três entendimentos sobre a supremacia básica dos direitos naturais do ser humano sobre o Estado. O primeiro entendimento seria de que os direitos naturais são frutos da providência divina. Deus fez o ser humano com direitos: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à fraternidade, à dignidade humana. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem merece respeito, tem origem nobre e não deve sofrer nenhuma agressão, não deve sofrer nenhuma degradação, não deve ser violentado, não deve ser assassinado. Sua vida deve estar nas mãos de Deus, entregue a Deus, nascendo naturalmente, morrendo naturalmente. Existem também outros entendimentos sobre a supremacia dos direitos naturais. Por exemplo, há justnaturalistas que dizem que os direitos naturais não nasceram de Deus, mas da razão humana. E também tem aqueles que defendem a supremacia dos direitos naturais elucidada pelo consenso social. O justnaturalismo é um importante contraponto, é aquele que mais faz oposição ao justpositivismo. Para o justpositivismo, o Estado é supremo e está sobre o direito, enquanto o justnaturalismo defende que os direitos naturais, que existem direitos naturais, direitos inatos do ser humano, que deverão prevalecer inclusive sobre o Estado. E a providência divina tem uma forte influência no justnaturalismo. Para complementar o assunto, é curioso ressaltar a relação entre Santo Isidoro e o direito constitucional. Santo Isidoro, que viveu entre 560 e 636, bispo de Sevilha e representante da Igreja no período, 500 anos antes da Magna Carta de 1215, este bispo já expressava o entendimento de que o príncipe de uma região deve submeter-se às leis que promulga, tendo em vista que quando o príncipe também respeita as leis, pode-se esperar a obediência de todos.
É claro que não havia a igualdade democrática na sociedade medieval, que era composta de estamentos como a nobreza, o clero e o povo formado, muitas vezes por servos. Mas nós temos um pensamento brilhante já divulgado 500 anos antes da Magna Carta. Conhecida como importante crisálida do direito constitucional, mas ela não foi a única que impulsionou os direitos individuais oponíveis ao próprio Estado. Já existiam ideias de que o príncipe, de que o governante deveria submeter-se às leis que promulga e respeitar o povo, de que o próprio príncipe deveria obedecer à lei também e fazer brilhar o seu exemplo sobre toda a sociedade. Vale lembrar que para o direito constitucional, os direitos públicos individuais também são considerados direitos humanos, visto que o seu significado corresponde a direitos do indivíduo subjetivos, oponíveis ao próprio Estado, o qual não faz somente a lei, mas também está submetido a ela. Quanto à influência filosófica do cristianismo, sabe-se que até mesmo John Locke, médico, filósofo e político inglês muito estudado no direito, representante do empirismo e um dos principais pensadores contratualistas, não era contrário a algumas ideias cristãs. Na sua carta, ele se mostra favorável a preceitos cristãos. Na sua carta, ele se mostra a favor da tolerância de caráter cristão. Ele defende a presença da benevolência e da caridade muito além dos simples critérios da justiça. Consoante Locke, nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar a outrem nos seus bens civis devido à forma religiosa de expressão, porque todos os direitos que pertencem ao indivíduo são invioláveis e devem ser preservados. Desse modo, deve-se evitar toda violência e injúria, independentemente do indivíduo ser cristão ou considerado pagão para a época. É preciso observar sempre para Locke a benevolência e a caridade para a preservação da natural amizade entre as pessoas e do senso geral de humanidade. Sendo assim, diante do que foi exposto sobre dignidade humana, direitos da personalidade, influência do cristianismo no direito brasileiro, os ensinamentos de Cristo na consolidação dos direitos fundamentais, justnaturalismo e providência divina, Santo Isidoro e o direito constitucional, Locke e o cristianismo, diante de tantas evidências, nós concluímos com toda certeza: Jesus Cristo influenciou sim o direito e influencia até hoje. Um grande abraço e até a próxima.